Olá pessoal, hoje a gente vai começar a nossa aula falando sobre eletricidade. Essa aula é um tópico do terceiro ano, é o primeiro tópico aí que a gente aprende no nosso terceiro ano do ensino médio, tá? E a gente vai começar falando sobre alguns conceitos, tá? O principal conceito, pessoal, de eletricidade surgiu ainda lá na Grécia Antiga, quando os gregos começaram a fazer experiências com o âmbar, que é aquela seiva endurecida de planta, amarelada, que vocês vêem na casca das árvores, no qual os gregos começaram a perceber que aquele âmbar, aquela pedra que era formada daquela seiva, ela começava a atrair outros materiais, né? Âmbar, em grego, se fala elétron, né? E é daí que vem o termo eletricidade. E o conceito de eletricidade atual ele é totalmente diferente, né, do que se entendia por eletricidade na antiguidade. E hoje em dia a gente sabe que a eletricidade ela está ligada diretamente com o átomo, né? Porque o átomo, pessoal, ele é formado de cargas positivas, cargas neutras e o que a gente chama de cargas negativas, tá? Esse aqui é um modelo atômico clássico, tá? No qual a gente tem um elétron girando ao redor do núcleo, que é formado de prótons e nêutrons, tá? Aqui prótons e aqui o elétron, certo? Esse modelo de átomo aqui, ele explica melhor, né, o conceito de carga elétrica, tá? Então, o que são as cargas elétricas? São os prótons e os nêutrons, tá? Aqui a gente já começa a ver que os elétrons, os prótons e os elétrons, e os elétrons eles têm carga negativa e os prótons cargas positivas, e a gente também tem cargas neutras, né, que não tem sinal, tá? Muito bem, pessoal. Na eletrostática, pessoal, a gente tem fenômenos que são relativos à interação entre as cargas, tá? Os principais fenômenos são os fenômenos de repulsão, onde cargas de mesmo sinal se repelem. Então, positivo com positivo se repelem, negativo com negativo também se repelem, tá? E temos atração, que é quando tem cargas de sinais opostos, né? Então, elas se atraem aí com uma força de atração, tá? Então, se eu colocar, ó, dois prótons juntos, esses prótons se repelem. Se eu colocar dois elétrons juntos, eles se repelem. Há uma força empurrando eles contrariamente, tá? E na atração, quando tem um próton e um elétron, eles se atraem, tá? Inclusive, isso é um dos fenômenos que explica o porquê que o elétron fica girando ao redor do próton, né? Porque o próton fica sempre exercendo uma força sobre o elétron, tá? A gente tem, então, pessoal, também o que a gente chama de processos de eletrização, tá? Os processos de eletrização, pessoal, são processos onde eu tenho a troca de cargas elétricas em materiais usuais aí, né, do nosso dia a dia. Então imagina, por exemplo, que eu tenho aqui uma caneta, vou desenhar aqui uma caneta, tá? Melhor que eu puder. E um pedaço de pano. Quando eu tenho a interação entre esses dois materiais, eu posso ter processos de eletrização, tá? As principais tipos de processo de eletrização, pessoal, é a eletrização por contato, tá? Contato. A eletrização por atrito. E por indução, tá? A eletrização por contato, pessoal, é quando eu já tenho um corpo carregado, ou seja, esse corpo ele está com mais cargas de um sinal do que de outro. Aqui, por exemplo, eu posso ter a caneta
Vou desenhar de novo aqui ela menor, né? Ela pode estar com mais cargas negativas. E aí, quando eu toco em outro objeto, que pode ser meu pedaço de pano, ela transfere essas cargas para o pedaço de pano, simplesmente quando eu encosto uma na outra, tá? Eu tenho a eletrização por atrito, que é quando eu tenho dois corpos e eu tenho que atritar, né? Ou seja, eu tenho que esfregar um corpo no outro para que as cargas de um corpo passem para o outro e vice-versa, tá? Eu tenho a eletrização por indução, que é quando eu também já tenho um corpo inicialmente com excesso de cargas, né? E eu aproximo desse outro corpo, induzindo a eletrização nesse outro corpo, tá? Como eu já disse para vocês, ó, cargas negativas repelem cargas negativas, então as cargas negativas desse corpo vão tentar ficar o mais longe possível desse corpo que está se aproximando dele, tá? Esse é o princípio básico, né, dos processos de eletrização, tá, pessoal? Mais adiante a gente vai falar um pouco mais sobre, especificamente sobre cada processo, dando mais exemplos, tá? Mas tenha em mente por enquanto isso aí. Muito bem, pessoal. Agora a gente vai começar a falar sobre um segundo tópico, né? Que é a quantidade de carga que um corpo pode ter. A quantidade de carga que um corpo pode ter, pessoal, ela é igual a N vezes o número de elétrons, tá? Como o elétron ele é a partícula mais leve, geralmente é ele que se movimenta entre processos de eletrização, tá? Então, a carga eletrostática que um corpo tem, ele é N, que é um número qualquer, tá? Um número inteiro qualquer, vezes o número de elétrons, tá? A carga do elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, tá? Coulombs é a nossa unidade de carga. A gente diz que um elétron, então, ele tem essa quantidade de carga, tá? Como ele é sinal negativo, ele tem também a carga com sinal negativo, beleza, pessoal? E o próton? O próton, pessoal, ele tem a mesma carga do elétron, só que com sinal positivo, tá? Coulombs a gente representa com a letra C, ou a gente escreve coulombs normalmente, beleza, pessoal? Por hoje é isso. Espero que vocês tenham entendido aí. A gente vai desenvolver mais esses conceitos aqui nas próximas aulas, beleza? Até a próxima!